O Brasil está enfrentando atualmente uma epidemia de dengue. O número de mortes causadas pela doença no Brasil em 2024 chegou a 3.542 até o início do mês de junho, segundo os dados do próprio Ministério da Saúde. Mas é preciso também ficar atento, porque essa não é a única doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. São as chamadas arboviroses, doenças causadas por vírus que são transmitidos pela picada desses insetos. Geralmente, para infectar uma pessoa, os mosquitos precisam picar alguém que já está contaminado antes. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, o Explica Pra Gente de hoje é uma coisa muito importante e interessante, como a gente sempre traz aqui a doutora Luciana. Doutora Luciana, primeiro, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso fenômeno Fica Alerta, no nosso Explica Pra Gente agora, desse primeiro mês de julho, né? Para falar de uma doença que vem realmente a cada vez mais crescente, não é? Infelizmente, por conta das nossas condições, da falta de educação de algumas pessoas que jogam lixo na rua, de águas paradas e do clima favorável para que esses mosquitinhos se reproduzam. A fêmea, né, do Aedes aegypti, ela pode causar 3 tipos de doenças, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, vi você falando que às vezes a gente consegue segurar o espirro, mas mudar a voz, a gente não consegue impedir de sair rouco. Entendi. Então, eu tô com um quadro respiratório, que não é influenza, não é Covid, já fiz o teste. Essa mudança de temperatura. Mas eu tô assim desde semana, tô meio rouco. Mas acho que dá para me escutar. Tá bem, mas a voz tá bonita. Obrigada. Então, Wilson, pelo menos são 3 doenças que a fêmea do Aedes pode transmitir. A dengue, que a gente já conhece desde o século passado, né? Desde 1986 do século passado, ela foi reintroduzida no nosso país. Depois, em 2013, chegou a Zika e em 2014 a chikungunya. A gente ainda tem a febre amarela, tem a febre de Maiaro, que não é comum aqui no nosso meio, mas na região norte já tem vários casos. Então, é um mosquito, como dizia meu colega que não está mais entre nós, Celso Tavares, que era uma pessoa que estudava muito as arboviroses. Ele dizia, o mosquito é competente, a mosquita ainda mais, a fêmea. Então, ele consegue, inclusive, se adaptar, né, às nossas condições, as condições ambientais adversas para ele, como antigamente a gente sabia que ele se procriava somente em água parada, em água limpa, mas hoje a gente já consegue encontrar os ovos que a mosquita põe nos canais aí, que a gente sabe que tem esgoto, não é um canal saneado. Então ele consegue se adaptar e isso vai fazendo com que as doenças que ele transmite fiquem sempre presentes no nosso meio. Dependendo do período do ano, a gente tem um aumento de casos de dengue, como é esse ano. O ano passado a gente teve um aumento de casos de chikungunya. Felizmente, a Zika apesar de a gente saber que ainda tem transmissão dela, mas ela não tem aquele surto que ela demonstrou em 2013, quando ela entrou no nosso país. Então, o vírus entrou e causou aquelas situações muito complicadas para as gestantes. É um vírus que pode causar malformações no feto, inúmeras, e que deixam a criança, quando nasce, com alterações significativas para o resto da sua vida. Então, chikungunya, dengue é uma doença grave, é uma doença que pode matar. Chikungunya também deixa sequelas muito importantes, principalmente nos idosos, com dor articular, que vai e vem. E a Zika pode determinar essa alteração nos fetos, que aí é um problema para o resto da vida daquela criatura.
Muito bem, doutor. É interessante, né? Porque a mosquitinha ela leva 3 situações terríveis, né? Todas as 3 são difíceis, tanto a dengue como a zika e mais ainda pior a chikungunya e depois a grave, a dengue mais grave, né? A dengue grave que causa, inclusive, aconteceu agora, chegamos a 6 óbitos, infelizmente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos saber quem está participando com a gente nesse bate-papo interessante com a doutora Luciana Pacheco, infectologista, e vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores para tirar suas dúvidas. Quem faz a primeira pergunta hoje, doutora Luciana, é a Catarina Santos. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, para detectar algumas dessas doenças, é preciso solicitar exame de sangue? Sim, Catarina. Hoje existe a gente chama triviral, né? É um exame triplex que a gente chama ZDC. Ele é um RT-PCR, como a gente fez na Covid, só que na Covid é nasal, né? Sai no sangue. Então, nos primeiros 5 dias, esse teste, nos primeiros 5 dias de doença, esse teste ele consegue positivar se a pessoa está com dengue, se está com chikungunya, se está com zika. Então, ele faz a pesquisa do vírus mesmo, do antígeno viral. Depois de 5, especialmente melhor, depois de 7 dias, 8º dia de doença, do início da doença, então essas doenças podem ser confirmadas por sorologia. As sorologias procuram anticorpo que o organismo desenvolveu com aquele vírus contra aquele vírus pelo qual foi infectado. E aí o organismo precisa de um tempinho para desenvolver esses anticorpos. Por isso que no início da doença não adianta a gente pedir sorologia. Tem que ser a partir do 6º, 7º, de preferência 8º dia, mas no início a gente pode detectar com esse teste, com esse chikungunya, para confirmar então qual é aquele vírus que está acometendo, porque as manifestações clínicas podem ser parecidas, né? E aí às vezes confundem. Então é importante que a gente consiga identificar o vírus. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de quem quer bater esse papo legal e interessante, traz dúvidas com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Quem faz a segunda pergunta hoje é o Carlos Henrique, doutora. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, muitas vezes os médicos medicam e mandam para casa. Era até isso que eu queria depois perguntar, mas aí o Carlos Henrique já fez a pergunta aí, que acho que essa é a pergunta de todos. Muitas vezes os médicos medicam e mandam para casa. O que fazer se os sintomas persistirem? Então, eu vou falar, ele não sei se ele perguntou da dengue, foi porque deu uma cortadinha. Acabou apagando. Ele fala aqui, ó, o Carlos Henrique diz assim: muitas vezes os médicos medicam e mandam para casa. Ele quer falar em relação à dengue. A pessoa está se sentindo com aquelas dores, aqueles sintomas, não sabe se é dengue, se é zika, ou se é chikungunya, ou se é forma grave, não sabe. Aí ele quer o seguinte: vai lá no médico, o médico fala: não, aqui tá tendo um surto de virose e tal, toma um remédio aqui, um soro e vá para casa. Aí ele volta para casa. O que fazer se os sintomas, então, persistirem? Tudo bem. Eu vou falar de cada uma delas rapidamente. Então, por exemplo, se for dengue, a gente classifica a dengue de 4 formas, clinicamente. O paciente com dengue é aquele que tem febre, que tem dor nos olhos, que tem dor no corpo, que tem dor de cabeça. Então, os principais sintomas. Se ele tem 3 desses sintomas, a gente já tem que pensar que pode ser dengue. E aí, esse paciente a gente classifica como grupo A. Grupo B é aquele paciente que tem algumas condições especiais, por exemplo, a gestante, os idosos, é uma pessoa moradora de rua que não tem como procurar o atendimento médico e que tem algum sangramento. Grupo C é aquele paciente que tem sinais de alarme. Então, esses sinais precisam ser sempre investigados e as pessoas precisam saber de que se trata, porque esses sinais de alarme são alarme para a forma grave, que é o grupo D. Então, o grupo C, a pessoa pode ter vômitos persistentes, dor abdominal, principalmente no lado direito, ali como se fosse no fígado. Pode ter desmaios, pode ter também sangramentos mais volumosos. Então, tem outros sinais, mas esses são os mais comuns. Se a pessoa começar a apresentar esses sinais, esses sintomas, procura imediatamente o atendimento, porque aí ele vai precisar tomar hidratação venosa, né, pela veia e ficar no local de atendimento até que ele faça exames e veja como é que está a situação do hemograma dele, do hematócrito, da plaqueta. A chikungunya, a complicação maior da chikungunya é a dor articular.
Então o paciente pode ter febre, pode ter dor de cabeça também, mas ele tem muita dor e inchaço nas articulações. Articulação do punho, dos joelhos, dos tornozelos. E essa dor, ela pode ser muito prolongada. Então pode ser de 15 dias ou mais. Tem pessoas que têm 2 anos de dor. É uma dor que vai e que volta. Uma dor e o edema também articular. Então nos primeiros dias a pessoa pode ter só a febre e a dor. Ela é medicada com analgésico. Mas se persistir aí por 15 dias, ela precisa também voltar ao atendimento, porque vai precisar acrescentar outras medicações para de fato melhorar aqueles sintomas. E a zika é uma doença que tem uma brevidade maior com relação ao tempo de doença. Tudo na zika acontece ao mesmo tempo. A pessoa acorda com febre, logo depois ela fica com os olhos vermelhos e aparece vermelhidão no corpo todo com muita coceira. Mas a zika muitas vezes aparece sem sintomas, a pessoa não sabe nem que está doente. E, por exemplo, a gestante, ela nem sabe que está com zika e aí depois ela pode desenvolver aquelas malformações que a gente já falou. Então esses são sintomas diferentes de cada uma delas e com as devidas gravidades. Na zika pode ter, além do quadro na gestante, pode ter o que a gente chama síndrome de Guillain-Barré. Então o paciente começa a apresentar dificuldade para caminhar, apresentar dormência nos membros, que aquilo pode subir, então também é uma complicação e a pessoa também precisa prestar atenção nisso para procurar o atendimento imediatamente. Perfeito, muito bem. Verdadeira aula, doutora Luciana Pacheco, explicações importantes para que a população entenda, né, todos esses sintomas e corra, né, e até exija para que o médico, eu quero fazer o exame para saber se eu estou com dengue, com zika, enfim, para poder fazer o tratamento correto e evitar o pior. Obrigado, doutora Luciana, mais uma vez pela sua participação, que é brilhante, como sempre. Boa semana, com muita saúde, melhoras aí para a sua garganta, né, para esse momento que você está passando aí, como todos nós, nessa mudança de temperatura, e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Boa semana, bom mês, né? Já está começando o mês de julho. Exatamente. Um bom julho para todos nós. Obrigado, doutora Luciana Pacheco. Nos explica para a gente prestação de serviço pura para quem acompanha aqui o Fenômeno. Fique alerta, tá?